Olá, amigos e amigas do podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiups, o Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública de Ensino. Comigo aqui duas amigas, professoras, porque hoje, dia 13 de maio, é uma data que ninguém pode esquecer. Hoje, há 138 anos atrás, foi assinada a Lei Áurea, que acabou oficialmente com a escravidão no Brasil. E esse é o nosso tema. E por isso, o Diálogos da Educação convidou a professora Patrícia Rufino, é doutora e mestre em educação, professora de pós-graduação, atuando principalmente em temas como etnicidade afro-brasileira, territorialidade, interculturalidade e também, deixa eu botar meu óculos para olhar aqui, foi coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje é secretária de Ações Afirmativas e Diversidade da UFES. Ao lado dela, ao lado da Patrícia, a gente tem a professora da Rede Pública de Guarapari e secretária de Relações Étnico-Raciais do Sindiups, Denise Araújo Nascimento. Bem-vinda, professoras. Olá, Tânia, bem-vinda. Um prazer estar do lado de Denise aqui, sempre parceira. Gostaria de cumprimentar os nossos professores e professoras e me autodescrever. Sou uma mulher preta, de estatura média, estou vestindo um vestido azul marinho e um blazer também azul marinho, colar dourado, brincos dourados. No momento estou sem óculos, e acho que a gente tem que, né, também colocar na nossa autodescrição. E é um prazer sempre estar junto com vocês, esse papo acho que é um papo fundamental, muito embora a gente faça, né, o exercício de trabalharmos sobre o tema durante o ano inteiro, né, não só no 13, não só no 20 de novembro, 3 de maio ou 20 de novembro, mas durante o ano inteiro, mas é uma demarcação importante, principalmente quando a gente fala de escravização e de trabalho, né, para a população do sindicato, e é muito importante. Deixa eu esclarecer, porque hoje o nosso podcast ele tem um horário fixo e dia fixo agora, é sempre na quarta-feira, 13. 13. Então a gente quer aproveitar esse dia como um podcast temático, Ai, que para bom. lembrar sempre dessas datas importantes para a educação, para os professores, para a população. E aí, bem-vinda, Denise. Obrigada pelo convite. Muito bom estar perto de vocês. Muito bom estar compartilhando esse momento com a minha amiga Patrícia, tá? Espero poder estar agregando, estar somando aqui. Quero também saudar aos nossos profissionais que estão nos assistindo, né? Hoje uma data muito importante, o 13 de maio, ele tem um peso e tem uma importância imensa para nós brasileiros, né? Também quero me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, estatura mediana, estou de óculos, cabelos curtos, cabelos pretos curtos. Hoje estou vestindo um macacão laranja e com uma encharpe num tom creme, com alguns detalhes preto, amarelo e um goiabinho aqui para disfarçar. Sobre escravidão, racismo, violência contra a mulher, escala de trabalho 6x1 e tudo que envolve esse período triste e violento e que envergonha a todos nós. Antes, eu preciso, a gente sempre fala de umas efemérides para ilustrar que o movimento sindical sempre lembra dessas datas, porque a gente precisa lembrar das datas importantes, não pode esquecer. A memória é uma coisa muito importante. Sim. Na segunda-feira, o presidente Lula oficializou, através de um decreto, o dia 12 de maio como o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. E a gente sabe que daquelas 716 mil mortes, cerca de 55% eram de pessoas negras. Pardas, pretos e pardos, né? Juntando tudo isso, deu esse percentual. Cerca de 390 mil a 400 mil pessoas.
Denise, eu vou conversar com a Patrícia, tá? Então, Sim. Patrícia, a escravidão no Brasil, ela se mantém em outros modelos? Como ela se dá atualmente? Então, Tânia, eu acho que a gente pode trazer para algumas reflexões importantes, acho que as duas questões que você coloca. Primeiro, você fala da Covid-19, depois você fala do processo de escravização. Então, sobre a questão da Covid-19, acho que foi um período trágico na nossa história, né? Extremamente trágico para todo mundo, para todas as famílias, pretos, brancos, etc. Mas quando a gente coloca a população negra dentro desse bojo, do contexto de como que a Covid atinge, a gente fala do racismo estrutural, a gente fala dos territórios das periferias, principalmente os lugares onde essa estrutura de Estado não atinge, não chega às pessoas. Então, coisas simples que nós identificamos no processo da Covid-19, né? Não era nem a questão do álcool em gel para as famílias. Nós falávamos de água, sabão e de dependências minimamente em condições de higiene, saneamento básico. Nós falávamos sobre isso para essas populações. E era justamente o ponto em que a fragilidade ela aparecia numa maior dimensão. Depois, né, logo em seguida, a questão da alimentação, né, logo em seguida, a condição de trabalho, logo em seguida. Então, assim, toda essa estrutura foi demolindo essa população. Então, contribuiu de maneira extremamente decisiva para a mortalidade de grande parcela dessa população, sendo pretos e pardos no seu quantitativo maior. Do outro lado, você fala da questão da escravização e traz o processo de escravização. Eu não falo muito mais historicamente sobre escravidão, porque a escravidão não é uma condição a priori. A escravização foi um processo construído e dramaticamente construído, dolorosamente construído na América do Sul, na América Latina e principalmente no Brasil, na forma como se deu. E aí, se essa escravização se perpetua nos dias, sim, eu diria que sim. É um outro processo, logicamente, reconfigurado. Se você começa a pensar, acho que Denise também pode trazer isso um pouco para a questão do trabalhador, da trabalhadora, né? Principalmente os trabalhadores e trabalhadoras pretos que estão fora de uma dimensão da estrutura de que se pensa em termos de qualificação profissional, em termos de pensar uma educação de qualidade para acessar outros níveis, outros mercados, outras empresas, para pensar como que esses trabalhadores são vistos, entendidos, como seus corpos são lidos dentro das instituições. Então, a gente tem muitas outras formas de escravização e de aprisionamento, principalmente desses corpos, nos dias atuais. Sim, sim, igual como a Patrícia está falando, hoje continua uma visão estereotipada. Se a gente olhar direito, os currículos ainda pedem a fotografia, que é um grande erro, né? A fotografia é para quê? Para ver o estereótipo. É aquela velha história que de primeiro, quando tinha o jornal impresso, aparecia pedindo boas referências, né? E com foto, Boa boa aparência. apresentação, boa aparência. A boa aparência é o quê? O estereótipo negro que não poderia aparecer. E aí esses corpos, eles continuam sendo violados. Por quê? Porque quando é alguém que tem alguma certa estrutura educacional, quando conseguiu avançar, sempre tem alguém para colocar um defeitinho, para tentar concorrer, para tentar invisibilizar esse profissional. Sempre tem. A gente sempre se depara com isso no nosso dia a dia, vamos dizer assim. A questão do apagamento institucional, né, Denise? Eu acho que não identificar os corpos negros e não entender a necessidade de qualificação nos tempos, nos espaços, né, as apropriações necessárias nas instituições, isso também é um apagamento, é Sim. uma forma de desqualificar, de invisibilizar aquelas pessoas que estão nesses lugares. É quando, por exemplo, quando tem uma formação, você vai lá e oferece uma formação para os seus profissionais, né? Mas aí você pega uma formação, vamos dizer a formação racial, que é o que a gente está tratando hoje. Mas aí a gente pega e vai dar uma formação para uma equipe de uma empresa. E aquela equipe só fica entre alguns membros, não envolve a pessoa que está lá na portaria, a que está fazendo o café, a que está limpando o banheiro.
o presidente, porque está ocupado, a formação não atingiu todo mundo. Porque tem que estar todo mundo participando sobre isso para ter buscar ter um entendimento. E aí a gente vê isso muito velado. As pessoas não têm muitas oportunidades. As pessoas negras e indígenas do nosso país, elas não têm muitas oportunidades. E a gente vê os corpos negros nos empregos que são considerados submissos ainda. Essas são as vagas e ainda são com dificuldades. A gente pode reparar o pessoal que, por exemplo, limpa as nossas ruas. Quem são? Em sua maioria, mesmo agora, tá, parece que estão exigindo já o ensino médio, não tenho certeza, e algumas empresas já estão exigindo, mas mesmo assim são os corpos negros que estão ali. E o E racismo para esses trabalhadores nós fizemos um relatório uma vez no Sindilimp, que eu trabalhei lá, e esse foi feito pela Fundacentro. Uma das frases que eu nunca esqueci desse relatório era: depois do gari, só o urubu. E muitos trabalhadores contavam nesse relatório que, quando eles pediam água para beber, as pessoas falavam: pode levar o copo. Porque era um negócio Mas muito isso triste. acontece hoje ainda. Eu já ouvi trabalhadores Sim. que trabalham no meu bairro falando, quando eu estou em casa, eles vão lá e pedem. Denise, você pode arrumar um copo de água? Porque aqui a gente não pode pedir água em qualquer lugar. E olha que a pessoa que limpa a nossa comunidade lá, nossa escadaria, é uma pessoa que já morou na comunidade. Já morou na comunidade. A outra pessoa trabalha lá há anos também, então já tem um convívio, já conhece todo mundo. E acontece isso até hoje. Eu vou falar de uma experiência. Eu entrei na universidade, Patrícia, em 1981. A turma da comunicação eram 40 alunos. Só tinha uma pessoa negra. Em 2010, eu fiz novamente o vestibular para Ciências Sociais. E à noite. E na minha turma metade da turma era negra. A universidade mudou completamente nesse período. Você acha que essa ação afirmativa realmente cumpre o seu papel? Olha, no total do que a gente tem em termos de história, ainda não, né? Porque a universidade ela tem tentado profissionalizar ainda mais pretos e pretas para colocar aí no mundo do trabalho um quantitativo maior de estudantes qualificados, né? Mas a gente sabe que a questão, a porta de entrada, né, para as cotas raciais, a gente tem conseguido ainda trabalhar um tanto mais, né, trazer um tanto mais de estudantes. Mas a mudança dessa realidade para o mundo do trabalho ainda não se deu. Então, nós precisamos pensar que essa entrada, ela precisa ser acompanhada de um processo de permanência, em que as políticas públicas consigam fazer com que esses estudantes realmente consigam ter acesso a formação, ter acesso a um curso de línguas, ter acesso à tecnologia, ter acesso à inovação, ter acesso a visitas no exterior, ter acesso a como pensar essa qualificação na parte externa, que são os estágios. Então, a permanência, a alimentação qualificada, a permanência é um grande desafio. Porque, veja bem, nós estamos tentando pensar que a qualificação desses meninos e meninas pretos e pretas precisa ser melhorada para que essa qualidade de vida, tanto dos mais pobres, também chegue a esse patamar, né? Mas a gente precisa também entender que ao mesmo tempo em que essa população vem ampliando a sua entrada, né, e a sua permanência nas universidades públicas, as políticas de investimento estão sendo retiradas da universidade. Então, é uma precarização deste processo, por quê? Porque as universidades, elas concentram, sim, os melhores quadros profissionais em termos de especialização e de estrutura que nós temos. Então, esse investimento das universidades precisa retornar para essa população. E ele só pode ser realmente efetivo se a permanência for qualificada. E para isso nós precisamos ainda de muito investimento. Porque nós precisamos entender que essa população que está entrando, ela também precisa de um maior investimento para sua permanência, para que ela possa estar cada vez mais qualificada ao sair da universidade. Então, são brigas de força, e são forças políticas que precisam visibilizar todo esse processo de entrada e de permanência institucional. Então, tem sido qualificado, eu sempre falo, sim, nós estamos conseguindo trazer um quantitativo maior de estudantes pretos e pretas, mas nós precisamos garantir essa permanência qualificada nas instituições públicas. E aí, Patrícia, a gente também não pode esquecer
que esse é um trabalho que tem que ser feito lá na base. Por Sim, quê? com certeza. Porque a evasão escolar lá no ensino fundamental, no ensino médio, ela ainda persiste. Porque os nossos alunos, eles chegam nas escolas, né? A comunidade preta do nosso país, elas chegam nas escolas, já chegam sendo taxados. São os que são observados, são os que são vigiados, são os que têm nome e sobrenome, né? Então, assim, as crianças, de modo geral, quando elas são bagunceiras, elas são bagunceiras. Não existe preto, branco, indígena, amarelo, todos são bagunceiros. Mas só o preto é visível. Na bagunça ele é visível, mas no dia a dia ele é apagado. Então, isso faz com que a autoestima vá lá embaixo e que futuramente não haja um futuro para essa pessoa. E aí, não se trabalha essa continuidade, não se trabalha essa autoestima que faz com que esse aluno preto, essa aluna preta, se veja como parte da história e acessando a faculdade, acessando seu ensino médio, acessando seu mestrado, seu doutorado, se vendo com Fazendo uma parte da sociedade como perspectiva de qualquer branco. vida, sim, com uma perspectiva de vida e fazendo de fato parte dessa sociedade. Então, precisa ser trabalhado. Eu trouxe aqui a lembrança do ensino fundamental e médio, Patrícia, porque os nossos sindicalizados, né, já que a gente está falando para a classe do Sindiúpes, a maioria estão nesse patamar. São professores e funcionários de escolas fundamentais e escolas de ensino médio, que, querendo ou não, fazem essa preparação, dão esse pontapé inicial, vamos dizer, para que esse nosso aluno vá lá brigar para estar lá sendo aluno de uma Patrícia, para a Patrícia Mas brigar por ele. Mas, Denise, eu acho que é esse o viés da história. Porque, veja bem, há um tempo atrás a gente falava de evasão escolar para os alunos de 14 anos, educação de jovens e adultos. Hoje nós estamos falando de evasão escolar no ensino médio. E nós estamos falando de evasão escolar no ensino fundamental de uma forma extremamente absurda. Sim. Isso significa a necessidade de um olhar diferenciado para essas crianças. Quem é o público da escola pública? Quem são as crianças que frequentam majoritariamente as escolas públicas? E eu acho que eu vou além um pouquinho. Quem são os profissionais que trabalham com essas crianças? Como que está a formação? Eu ia chegar Como é que nesse está o seu ponto. letramento racial para Exatamente. conseguir trabalhar e dar uma sequência num atendimento que seja priorizado cada um na sua individualidade? Porque para além de uma situação, quando a gente fala assim, olha, nós temos a Lei 10.639, 11.645, que vão trazer a obrigatoriedade de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e história da cultura indígena. E aí, os professores falam, mas eu tenho que trazer a história, então vou falar da escravização, vou falar do tambor, vou falar de não sei o quê. Aí Aí vão fazer uma começa... capoeira na escola porque É, está dentro da lei. Aí começa um conflito no professorado, que é um negócio absurdo. Porque eu sou evangélico, eu não posso colocar o tambor. Porque eu sou de religião tal, eu não posso fazer isso. Porque meu filho não vai participar por causa de não sei o quê. Gente, a gente não está falando disso. Essa discussão precisa ser superada. Quando você fala de história e cultura afro-brasileira e africana, você está falando de civilizações, você está falando de conhecimento, você está falando de tecnologia, está falando de ciência, está falando de biologia, está falando de tantas construções históricas que são reduzidas pelo racismo institucional e pelo racismo na sociedade a perspectivas, as manifestações ou práticas afroculturais que são parte de uma história milenar, parte, não se resumem nelas, são parte de uma história milenar. Então, isso só prova que os nossos profissionais não têm minimamente conhecimento para entender que a negligência dessa condição na própria estrutura racial é uma negligência que faz com que esse profissional não entenda que ele está negando o direito de alfabetização, que ele está negando o direito de formação, que ele está negando o direito à educação. Então, quando a gente fala de organizar e pensar na história e cultura afro-brasileira e africana,
Nós não estamos falando de reduzir a condições específicas de práticas culturais. Nós estamos falando de uma condição ampla de existência desse sujeito na sociedade. E aí, Então, isso é um grande conflito. e aí a lei, como diz, é uma lei, ou melhor, são leis, né? A gente está falando da 10.000 e da 11.000. Então, são leis. Leis são para serem cumpridas. E aí, já vi falar que estão dando direito, ou estavam dando direito da criança poder ou não. Como assim? São leis. Não tem essa do professor falar, eu não quero trabalhar, ou o meu filho não vai participar do que se refere a essa lei. Essas leis têm que ser inseridas dentro dos currículos escolares e têm que ser trabalhadas da melhor forma possível. Até mesmo porque algumas coisas que estão referentes ao continente africano, a gente já estudou e alguns alunos ainda estudam sem saber que faz parte do continente africano, né? Pouco tempo agora, semana passada mesmo, eu falando com uma pessoa em relação à África, o Egito, mas o Egito fica na África? Então, assim, por que que o Egito não faz parte da África quando a gente está estudando aqui no Brasil? Porque é um país rico? E a África tem que ser mostrada como uma miséria? Será que lá todo mundo que é da África pertence às religiões que aqui a gente chama de matrizes africanas? Então, assim, tem coisas e tem coisas que precisam serem Desnudadas, né? sim, precisam Esclarecidas, né? despir esse conhecimento Despir, aí, né? entendeu? Precisa, porque está muito mascarado. Está muito mascarado. Aí eu não vou trabalhar porque isso aí não faz parte do meu contexto, não faz parte da minha religião. Muda de profissão, colega. Muda de profissão, tá? Porque a negrada aqui está cobrando. A gente quer a nossa história sendo contada como ela é, Com entendeu? E isso é tantos heróis, importância. com tantos E lutadores. tem uma questão que eu acho que a sociedade ela quer invisibilizar, porque os nossos meninos e meninas eles são mortos todos os dias, né? A população preta que mais morre nesse país em termos de pensarmos a violência urbana principalmente. E essa violência urbana ela começa sim dentro da escola. E é necessário que se toque nesse assunto, porque, tipo assim, depois que está lá fora, mas professor, eu não posso fazer nada. Mas qual é a sua relação para estar tentando mudar essa história, tentando mudar essa realidade dentro da própria escola? Então, isso esbarra diretamente no nosso conteúdo curricular, isso esbarra diretamente na nossa formação de professores e principalmente na nossa sociedade, porque não é apenas a função da escola, é função da sociedade, mas principalmente da comunidade que está ali. Esse diálogo precisa acontecer. E como que você dialoga com uma comunidade que não compreende esse racismo estrutural? Então, acho que a educação precisa ampliar um pouco mais esse olhar, precisa se desvelar em termos de desmantelar esse racismo institucional que é construído a cada dia, porque hoje eu vejo né, a nossa educação e as nossas escolas com muita dificuldade com relação ao acesso, mas uma dificuldade ainda maior em entender que tem produzido esse racismo. Bom, você falou em violência. Eu ia falar da violência na escola, mas aí já que você falou, eu quero mudar um pouco essa violência para a mulher. As mulheres negras representam mais de 6 em cada 10 vítimas do feminicídio, evidenciando que a violência racializada cruza com a violência de gênero. Como que você vê isso, Patrícia? Ou como que você vê isso, Denise? Bom, para mim, os dados eles evidenciam que novamente, somos nós, né, aquelas que denunciam inicialmente. Então, são os nossos corpos que aparecem na hora da violência, em todos os sentidos. Então, se a violência urbana atinge os nossos jovens, se a violência atinge os nossos homens pretos, a violência, incisivamente, quando se refere à condição de gênero, vai atingir inicialmente as mulheres pretas. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser entendida. Por que que a violência atinge principalmente as mulheres pretas? Aí a gente vai falar das condições de trabalho, a gente vai falar da proposta mesmo que se tem de educação para os nossos corpos, da visão do estereótipo racial para o corpo preto da mulher, das condições de saúde e toda essa estrutura
que faz com que essa violência seja uma violência insana sobre os nossos corpos. E quando a gente fala de condição de saúde, a gente está falando de saúde física e mental, né? Principalmente a saúde mental, que afeta grande parcela das mulheres. Porque se os nossos jovens estão morrendo, vamos entender essa condição. Esses jovens têm mãe. E essas mães são pretas. E aí a gente está falando de todo um contexto social, histórico e político que invisibiliza nossos Você corpos. não tocou no político, mas eu acho, assim, eu vejo que essa polarização entre esquerda e direita hoje, em que a gente sabe que o governo passado valorizava muito A a questão violência. da violência, da arma, e isso, nós tivemos 1.600 mulheres mortas em 2025, pelos homens. Você não, a senhora acha Você mesmo. desculpa, Patrícia, mas como que eu acho que isso piorou mais, não só as mulheres negras, mas todas as mulheres, essa violência. Toda vez que você coloca como direção, né, ou diretriz política, a defesa do machismo, do sexismo, né, do armamento e de outras situações mais, a gente logicamente está dando visibilidade a um contexto social que vai, né, culminar na condição da violência. Você não pode entender que o fato de defender, né, uma condição dessa, vá fazer com que isso não reverbere sobre a própria população. Então, logicamente, o contexto político que eu estou falando, e político macro, eu não vou ficar polarizando direita e esquerda, mas nós sabemos muito bem quais são os direcionamentos. Eu acho que tudo que nós aprendemos nesses últimos governos, acho que foram decisivos para a gente tomar um posicionamento. Acho que agora, historicamente, o Brasil pode entender, porque o Brasil não é um país que tem um conhecimento nas suas populações mais pobres, um conhecimento político organizado, conhecimento político enfatizado, principalmente na educação. A gente não tem esse conhecimento político organizado. E quanto mais nós falamos dessa política, mais as pessoas precisam entender do que nós estamos falando historicamente. Então, os movimentos políticos recentes, eles apontaram para a gente vários direcionamentos. Então, não é possível que a população não distinga quais são as condições específicas dessas políticas macro que afetam diretamente as populações pretas e pobres. Houve um tempo na história, não vou citar período até mesmo porque eu nem lembro, mas houve um tempo na história que fazia parte da lei o homem que se sentia traído matar a mulher, Sim. né? Matava a mulher por bigamia, por não sei o quê, não sei mais o quê, se sentia no direito. E eu vejo que é como se essa política estivesse voltando. Voltando não, ela não parou de existir, né? A Então a lei gente... mudou, a mas lei o mudou, mas o comportamento ato acho que não. não. O ato não. Então, o nosso estado, em 2025, registrou 15,4% de feminicídio, ato de feminicídio em relação a 2017. 2017. É menor do que 2017. Só que agora em 2026 está voltando. Foi o boom aqui em Vitória, o assassinato da Deise Barbosa, né? Que aí a gente faz também uma leitura de que não é a mulher desinformada que está sendo assassinada, é a mulher coagida, né? Ela está coagida de alguma forma e não denuncia. Então, esse assassinato, ele não está ligado, ele não está ligado, não, desculpa. Ele não é um ato de tirei a vida, essa vida é tirada aos poucos, porque Você é acha silenciado, ela o tirar a vida, no contexto em geral, morreu, é o último estágio. Até chegar ali, ela passou por uma violência Física, física, moral, social. social, patrimonial. Ela passou por vários tipos de violência até seu corpo o cair de que o vez. analfabetismo estrutural tem a ver com essa história? Então,
o analfabetismo estrutural, ou o que a Denise está colocando, né? O crescimento de mulheres com maior grau, com maior visibilidade, também pretas, estarem nesse contexto da violência. Isso tem a ver com a dominação sobre os nossos corpos. Isso tem a ver com a condição que sempre foi dada ao homem de que a mulher, É principalmente a submissa. mulher preta, Preta. seria propriedade e Então, não uma parceira. Pois é, mas E eu aí- acho que isso vem da escravidão que a gente sofreu e aí, no Brasil. Tânia? Não, Mas isso é um processo social, mas não é só de escravização. Sim, É eu um sei que- processo de machismo E aí também, a muito gente tem sério. a gente tem outro lado. Mas porque Mu- você era dona da escrava. Você é dono do escravo. Sim, mas aí a gente tem outro lado. Tem outras ponderações que A eu acho que a gente- gente precisa pensar também. Sim, não é só ligado a esse tipo de escravidão, de escravização dos corpos. Muitos dos negros hoje estão em religiões consideradas evangélicas. Sim. É como se tivesse invertido o quadro. Você chega nos terreiros para visitar, tem uma branquitude lá dentro. Então, aquela religião que era ruim, que fizeram com que a população acreditasse que era ruim, que era demonizada, Virou uma religião de cura para a branquitude, branquitude e demonização e para a negritude. demonização para a negritude. Criminalizada, né? Criminalizada e tal. Aí você tem, como eu disse, essas pessoas mais humildes, vamos dizer assim, e as pessoas, boa parte de pessoas negras, vinculadas a religiões que são consideradas evangélicas. Muitas não sabem ler de fato. E na Bíblia, lá, se eu não me engano, no Velho Testamento, diz bem claro que a mulher é submissa ao homem. Ela tem obediência ao homem. Então, olha aí, na Bíblia, para quem gosta de falar, olha, de acordo com a Bíblia, então, de acordo com a Bíblia, se você pertence a determinada religião, você tem que prestar obediência ao seu marido. Então, o corpo vai ser um, Uhum. a partir do momento que você casa. Então, o seu corpo pertence a ele. É o pertencimento também, não é o pertencimento no sentido eu te comprei da escravização, mas no sentido bíblico. Então, é o domínio pela fé. É a escravização pela fé. Tá? A gente precisa estar atento a esses tipos de leitura. É a escravização pela fé. E aí, esses corpos caem. Por quê? Porque ela não vai denunciar, porque ela está ali, porque tem que seguir a Bíblia. É pecado se ela denunciar. É pecado se ela não fizer isso. É pecado se ela. Porque existe toda uma estrutura, Tem uma estrutura tem que uma leva estrutura social, à violência de psicológica. organização social que leva à violência psicológica. Sim. E essa organização social, ela é uma organização que ela se omite, ela se esconde por trás né, na verdade, se esconde por trás de uma dita Bíblia, porque a Bíblia nunca foi isso. Sim. A Bíblia E aí- nunca pregou a violência, nunca pregou esse tipo de coisa. Aí- Porém, a condição social de estrutura de abandono dessas famílias faz com que eles acreditem que essa seja uma realidade, uma verdade, para que eles tenham um convívio minimamente social e cultural dentro de uma instituição. Então, diga-se de passagem, que a instituição nenhuma salva ninguém, se é isso que é a condição, né, que vem se colocando. E aí, Tânia, vamos dizer assim, vou retroceder um pouquinho aí nesse diálogo nosso histórico. Durante o ano de 2017, fevereiro, eu acho que todo mundo aqui do estado deve lembrar desse período, 22 dias de greve Da polícia da militar. Polícia Militar, onde várias lojas foram quebradas, onde não nos foi permitido sair de casa, Fiquei uma porque semana a trancada gente dentro ficava de casa. preso com medo. A violência cresceu assim muito, muito Foram mesmo. 200 mortes. 200, mais de 200 mais mortes. de 200 pessoas morreram Assassinato. assassinadas. Em um só dia, 41 pessoas perderam sua vida. Em apenas um dia. E aí, Fizeram uma limpeza geral, me falaram. Olha o termo. os policiais aí em questão que me desculpem, mas eles têm um termo também, a maioria deles, da discerne pela moral e bom costume. E quem é que estava nas portas dos quartéis? As mulheres. As mulheres. As mulheres. Nem todas estavam ali por livre e espontânea vontade. Com certeza. Nem todas estavam ali por livre e espontânea vontade. Mas por quê?
E elas viraram testa de ferro, né? Sim, Viraram eles não poderiam estar de frente e elas foram usadas e muitas delas nem enxergaram que estavam sendo usadas. Então, isso aí também faz Exatamente. parte de uma violência que foi ocorrida. Pois é, mas você E fala de do outro violência lado, do outro lado, a população se sentia aflita com relação, com medo. principalmente aos filhos pretos que Sim. estavam na rua. Eu não deixava meus filhos saírem. Os meus filhos não O podiam dia sair que de meu filho casa. falou bem assim, mãe, eu preciso ir, eu quero ir, eu vou sair, eu tenho um outro que quer andar, eles não são acostumados a ficar fechados, trancafiados, né? Ninguém é acostumado a isso. Mãe, eu quero saber. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não Não vai sai. não, pelo amor de Deus. Eu implorando aos meus... Depois eu olhei e falei assim, gente, eu tô implorando aos meus filhos para ficarem. Não, acho que eu vou levar. Aí resolvi levar. Na hora que nós entramos num supermercado, numa padaria, uma pessoa já veio assustada, olhando para mim. Aí eu olhei assim, para dizer, né, tipo assim, o que está acontecendo? Deixa meu filho entrar, né? Ou seja, isso. Porque ainda tinha isso, né? Os olhares sobre a população preta, sobre as referências, né? Qualquer preto era bandido, qualquer preto era isso, que é o estereótipo racial que a gente vivencia. Pois é, já que você está falando de bandido, já que você está falando de preto, eu quero falar da população carcerária no Brasil. Eu não estou falando de bandido, não estou falando de preto, Não. estou falando Do que os você vi- nossos filhos Sim, do estão são o tempo todo taxados o tempo taxados. todo. que É. a gente vê, né? Do que acontece. Não, claro, você não está acusando ninguém, Patrícia, por favor, não é isso. Mas a gente vamos falar da população A população carcerária no Brasil. carcerária 70% são são pessoas negros. negras. E 70% dos presos. Não. Ô, Tem uma Tânia, informação aqui que os processos. Ai, eu não consigo ler sem não. Tânia, Ô, Tânia, você acha mesmo que a nossa população preta dos morros, das periferias, mesmo que seja nas baixadas por aí, elas têm dinheiro, esses meninos têm dinheiro para custear o tráfico de droga? claro que Claro que não. Não tem, Claro não que tem. não. Eles não São são nem usados o usuários, tempo eles são todo. usados, eles Usados são o tempo usados. todo. 75% desses detentos estão sem julgamento. Mas olha só, a gente estava falando antes sobre a responsabilidade da escola, sobre a nossa responsabilidade enquanto professores, sobre a questão da formação, e a gente estava falando sobre evasão. É um dado muito interessante, é porque eu não tenho ele aqui especificamente, mas é tenho. legal a gente fazer esse cruzamento de dados para olhar que nós estamos falando de uma evasão de uma determinada faixa etária, que é de 12 aos 14 anos, 14, 15 anos, que é o ensino fundamental, a transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, e de 14 aos 16, que é a transição do Fundamental 2 para o Do ensino médio. médio. E enquanto existe esse esvaziamento nas salas de aula, existe o aumento da população encarcerada nos institutos para os menores. E aí a gente está falando de política pública, e aí nós estamos falando novamente dessa política, né? Que eu não estou falando da política polarizada, mas estou falando da política pública para a educação, da política pública para a formação e do enfrentamento ao racismo estrutural a partir desse reconhecimento. Porque se nós entendemos que se os meninos não estão dentro da sala de aula, se os meninos não estão na escola e se aumenta a população, principalmente os meninos em reformatórios e outros que o Estado, né, entende como obrigatoriedade para que esses meninos estejam, significa que tem uma balança aí que está totalmente desigual. Então, politicamente falando, o que é que está faltando essa estrutura? Porque os programas de governo, os programas, eles não atingem a essa população majoritariamente. Esses programas de políticas públicas que são desenvolvidos para a população preta, para mulheres, são ínfimos em vista do dado que aparece à frente. Então, por exemplo, a gente tem uma Secretaria de Mulheres, a gente tem um Ministério de Mulheres que tenta, né, galopar, e foi reconstruído agora nesse governo nosso, que nós estamos atualmente, tenta correr atrás de um prejuízo que vem sendo construído há bastante tempo, historicamente há bastante tempo. Então, a destituição dos ministérios, principalmente o Ministério da Igualdade Racial, a destituição do Ministério das Mulheres, tudo isso contribui para que o enfraquecimento da política não chegue onde as pessoas mais precisam. E aí a gente volta àquela questão que falamos agora mesmo.
E essa política que a gente está vendo, será que historicamente as pessoas não entenderam o que está acontecendo? Será que as pessoas não entenderam de que lado nós precisamos estar para poder tentar fazer com que essa política pública chegue a quem de fato necessita? Então, quando a gente fala de educação pública e política para a construção dessa população, nós estamos falando sim da evasão desses jovens, nós estamos falando de encarceramento, nós estamos falando da produção da marginalidade, que é uma outra condição para esses jovens na atualidade. A gente está produzindo essa marginalidade quando a gente expulsa esses meninos e meninas das nossas escolas, principalmente da política pública da educação. Eu quero lembrar de uma coisa que aconteceu ontem aqui no Espírito Santo. Vocês devem ter visto, porque vocês são do movimento sindical, você é professora, e eu acho que está ligada também a todo esse movimento, que foi a prisão da presidenta do Sindilimp, a Evani Reis. Aquela imagem, né? Uma mulher negra, liderança sindical, algemada num camburão. É um ato simbólico da violência do racismo, do machismo e da criminalização dos movimentos sociais, no caso, os sindicatos. Dá licença, Patrícia, eu começar Denise, agora. vamos lá, Denise. A sindicância Ó, nós atualizando. temos 5 minutinhos, tá? Nossa, nessa bomba em 5 minutos, mas Não, tudo vamos bem. discutir isso. Pastor, pastor. Vamos pensar assim, até onde vai, né? Até onde vai a agressividade contra as pessoas não brancas, né? Porque Eu estive vamos vendo assim, as quando imagens, Denise, a maioria dos policiais da Guarda Municipal de Vila Velha, todos eles eram negros. porque Mas o racismo institucional na o veia. racismo estrutural, você Na começa, veia. a gente fala assim, né? Tem uma pessoa conhecida minha que sempre falava assim, foi até o meu professor, ele falava assim, a gente brinca falando sério, ou seja, a gente fala sério brincando. Então eu aprendi a brincar assim. Alguns policiais se colocam no lugar do capitão do mato, porque o capitão do mato, quando ele era promovido a capitão do mato, deixava de ser escravo, ele tinha uma importância tão grande que ele não se via mais como preto. Ele não se via mais como preto. Então, alguns guardas, alguns policiais incorporaram esse capitão do mato e não se veem como são, não se veem como pessoas pretas, acham que são superior a nós pretos. E acontece esse tipo de coisa. Então, o que ocorreu com a Evani ontem, e ocorreu lá atrás, dia 23 de julho de 2025, que a gente não pode esquecer, que ela estava no enfrentamento, lutando pela equipariedade, na frente da ArcelorMittal, e ela foi arrastada pela polícia militar, ela foi arrastada no asfalto, na rua. E aí esse mesmo corpo preto ontem, quando estava reivindicando a reintegração E ontem não, salários atrasados e ainda ontem de ticket mesmo. de alimentação Ticket da de empresa. alimentação, salários trabalhadores da limpeza. atrasados e reintegração desses profissionais, de algum desses profissionais. Não, de ao emprego, mulheres. de Mulheres Sem que foram contar, demitidas. e sem contar que ela foi culpabilizada, Foi ela só foi culpabilizada. solta porque ela foi Ela assinou. culpabilizada Ela teve que pelo assinar um que termo. ela teve que Sim, assinar um se termo culpando. se culpando do que ela tinha culpando. feito. Olha que absurdo. A quanto chega a violência? Aí a gente fala da condição de saúde, de estrutura dessa E mulher, as pessoas, que é uma lutadora. ela é uma presidente de sindicato que teve seus diretores e alguns funcionários que estavam juntos na rua agredidos por balas de borracha que saíram spray de feridos pimenta. e spray de pimenta. E as Então- pessoas estão preocupadas com os corpos? Não. As pessoas estão preocupadas com o corpo dela? Não, as Essa pessoas que é a estão pergunta. vitimizando o agressor. Essa que é a Estão pergunta. vitimizando o Olha, agressor. Como a é que o- atuação, não, a gente não pode esquecer que a atuação da Guarda Municipal. Municipal de Vila Velha tem as digitais do prefeito Arnaldinho Borgo. Como que o racismo institucional atua e como que o racismo institucional tem vitimizado todas essas nossas populações, principalmente as mulheres pretas. É uma mulher preta que estava ali, uma mulher preta sindicalizada, uma mulher preta liderança, uma mulher preta que estava no momento de trabalho, onde ela estava reivindicando, e a postura dela, uma postura política de enfrentamento à desigualdade. E isso incomoda, com certeza, porque nós quando a gente se coloca, quando a gente está... sindicalista de incomoda, imagina uma mulher negra. Como ela incomoda, Pois muito é. mais, né? E aí a gente volta naquele assunto lá atrás da categoria que a gente estava falando, né? São funcionários de limpeza pública
né, limpezas, que aí tem as empresas privadas também, que têm seus profissionais de ASGs, que são sindicalizados, mas todos referentes à limpeza. Limpeza de rua, limpeza de banheiro, Pois limpeza de é. modo E o geral. discurso é de sustentabilidade. O discurso é de sustentabilidade, de meio ambiente, ou de ambiente inteiro, né? De educação ambiental, de educação planetária. E aí depois eles esquecem quem são os sujeitos que estão zelando diuturnamente para que essa condição humana seja respeitada na humanidade. Então, tipo assim, é um discurso que faz com que o racismo ele impera de uma tal maneira que faz com que esses próprios sujeitos não respeitem os nossos profissionais da limpeza, Pois é, que e são Que são os aqueles que estão primeiros agentes de a saúde da conscientizar o cidade. processo. mas aí que tá. Aí a gente volta naquela fala da formação. Porque alguns desses profissionais, eles não têm a consciência da importância que eles têm para o Sim. meio ambiente, da importância que eles têm para a nossa saúde. Não tem esse conhecimento, É, porque para eles estão ali para limpar. sim. E aí tem aquela frase, né? O pessoal gosta de jogar o papel no chão e fala que tem aquele que tira, mas ninguém quer morrer para dar trabalho para o coveiro. Ninguém quer. E Exatamente. a maior parte desses profissionais que estão ligados à limpeza, como nós já colocamos aqui, são pessoas de corpos pretos, pretos e pardos. São a nossa negrada que está aí trabalhando. E a Evani, uma pessoa da limpeza, que tem o dom da fala, Uma mulher que de sabe se fibra. posicionar, é Isso. muito conhecida e isso incomoda. A baiana é bem A conhecida, baiana gente. é arretada e é bem Politicamente. conhecida, é uma pessoa É. muito bem articulada. Aqui a gente deixa, eu tenho certeza, eu, a Patrícia, assim como você, a gente deixa o Grande nosso abraço abraço para para ela. ela, Solidariedade, uma grande abraço. solidariedade, porque é mais um corpo preto sendo agredido e a gente não pode esquecer, né, Patrícia, que quando uma mulher preta é agredida, todas as Todas outras nós são. somos. Então, Então tá. nós somos agredidas, fomos agredidas através desse ato com a Ivani. Pois é, e o nosso tempo acabou, né? Eu agradeço muito a presença de vocês duas, que foi Já muito acabou, legal agora o que eu nosso papo. gostei. Agora que você gostou? É. Pois é, olha, eu quero informar você que a gente está em dias e horários fixos. Nós estamos sempre nas quartas-feiras, às 19 horas, um podcast Diálogo da Educação, um bate-papo sobre todos esses problemas que norteiam a nossa sociedade. E compartilhe esse vídeo com seus colegas. Vai lá, aperta o sininho para receber os lembretes. E a gente está no YouTube, no Instagram e no Facebook. Também no Spotify. Eu quero agradecer a vocês. Tânia, eu quero agradecer a você, ao Sindiupes, a Denise, a partilha desse momento. A gente está sempre partilhando, né? Então, é a partilha desse momento realmente. Mas eu queria deixar um agradecimento especial aos nossos pais e mães de santo, que são guardiões dos terreiros, que são guardiões de espaços de saúde, né? Então, desmistificar um pouco esse preconceito, esse racismo religioso com relação às bandeiras que são levantadas por esses guardiões da natureza, por esses guardiões dos espaços sagrados, né? Que são espaços que são, aí a gente vai falar a respeito da redescoberta da branquitude em relação aos terreiros, mas justamente porque eles são espaços de cura. Né? Então, deixar isso de uma forma bem demarcada, agradecendo também por este momento, né? Porque a gente também está falando para outros espaços que, para além dos espaços institucionais, mas que podem utilizar também esse podcast para trazer essa discussão. Né, para trazer mais informação, para deflagrar um momento de comunicação interna, para que a gente possa também fazer parte de outros momentos, outras mesas, outras falas, né, com relação a pensarmos esse 13 de maio, o dia de hoje, que é tão importante para que a gente se conscientize cada vez mais. Então, o nosso tempo está se encerrando, então deixa eu tentar deixar aqui para vocês só uma mensagenzinha. Tem negros morrendo demais, mentem, dizendo direitos iguais. Ai da gente se não correr atrás, muito mais que você, que insiste em dizer, nos entender. Seu preconceito covarde é maldade. Lutamos em desvantagem pelo direito a viver.
Falsa Liberdade, Grupo Arruda. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Patrícia, parceira de sempre. Obrigada, Muito obrigada Denise. por compartilhar Eu esse momento agradeço. aqui. Taninha, obrigada por nos convidar, tá? Pessoal, a gente espera ter chegado aí, ter tocado um pouquinho no conhecimento, no coração de cada um. E vamos para a luta. A gente precisa, sim, correr atrás, nos informar e levar informação para os nossos alunos, que eles estão aí nas nossas mãos e a gente que abre as portas para eles. Agradeço também aos nossos pais de santo, às pessoas que, como Patrícia disse, que nos iluminam, nos abrem as portas, cuida da nossa saúde, da natureza. Eu tenho uma amiga que diz o seguinte, quando alguém diz, Jesus te ama, ela fala, Axé. não, Exu também me ama. Então, eu E quero sim, deixar um axé para vocês, tá bom? E e olha que só, Exu continue abrindo os nossos amiga, caminhos. Aos nossos caminhos. olha só. Então, olha, não vou falar mais nada porque o nosso tempo acabou, hein? Até o nosso próximo episódio.